Que bom ter você conosco, que bom nós estarmos em mais uma das nossas classes, né? No Brasil todo tem várias classes esparramadas, aqui na igreja temos a nossa classe física e é tão bom ter a nossa classe online e contar com você todas as vezes para nos prestigiar, para também nos ensinar e para aprender com cada um de nós o que essa lição maravilhosa tem nos ensinado. O Elton está aqui comigo já, pode abrir para o Elton aí, para o pessoal ver. O Elton sabe que já é nosso chefe aqui, né, Elton? Estou virando chefe aqui. Já está virando chefe, né? Tudo bem? Tudo como é que jóia. passou? Os nossos amigos, como é que estão? Um abraço a todos, que estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Elton, como é que tem sido essa lição para ti? Maravilhosa, tenho aprendido muito. E essa lição que nós vamos ver agora é uma coisa assim, extremamente importante, que vai falar sobre como lidar com as dívidas, né? Então, quem não tem dívida, né? Então, vamos ver na Bíblia, na Palavra de Deus, como é que a gente resolve tudo isso. É bom, né? É. Deus, ele se preocupa com cada detalhe da tua e da minha vida. Deus te ama demais. Deus, ele se preocupa se você vai bem, se você vai mal, se você está devendo, se você não está devendo. O sonho de Deus é que nós tenhamos a plena possibilidade de lidar com tudo que ele nos deu, para sermos verdadeiros mordomos, não se esquecendo nunca, certo? Administradores, não esquece, fiéis. Como é que tá aí, Elton? A espera do mestre. É isso que Deus quer. Deus quer vir buscar o Elton, vir buscar aqui o nosso chefe aqui, o homem que coordena tudo aqui, o Kevin, vir buscar cada um de nós. Mas antes disso, ele quer fazer de nós, né, mordomos ou administradores de tudo que ele deu. Administradores fiéis. Amém. E essa lição está nos ensinando muito, né? Muito, uma bênção, muito bom. Então eu posso falar para eles uma coisa aqui, que eu venho repetindo já 3 vezes? Pode. Olha, se você der assim, ó, sininho, cada sininho que você der ali, cada positivo que você der, o Kevin, ele vai dar bala para nós. Se você pegar e esparramar esse link, é o dobro, são 2 balas. E a gente está conseguindo sair com bala daqui, né? Bastante. Muito obrigado, tá bom? E se você tiver alguma pergunta, o que colocar, o que você quiser sugerir para que a gente melhore a nossa classe, manda pra gente. Kevin vai colocar aí o nosso WhatsApp, certo? Manda Jefferson, Welton, Kevin. Se falar pro Kevin, o Kevin é mais brabo, aí ele faz nós fazer aqui, né, Elton? É verdade. Então, Kevin, precisamos disso, precisamos daquilo. Rapidinho a gente faz. Eu mandei na semana passada uma lição para um amigo que pediu, eu quero a minha lição. Aí ele pediu para nós a lição e nós mandamos para ele lá para o estado de São Paulo. Então, se você está precisando de uma lição, ainda temos uma, certo? Uma lição ainda, esperando você, tá certo? Ok, Elton? Ah, que coisa boa. São Paulo? São Paulo. Que bênção. E ele gostou muito da nossa turma aqui e ele quer vir um dia gravar com nós. Eu falei, você está convidado. Ah, que beleza. Vem aqui para a gente compartilhar um pouquinho do conhecimento, que eu sei que ele conhece bastante também, Elton. Ah, que bom. Certo? Vai ser ele ótimo. é membro de uma outra igreja, certo? Mas é muito amigo nosso, gosta muito do nosso programa e diz que a vontade dele é vir esse ano. Esse ano ele vai sair de lá, arrumar um tempinho para vir gravar conosco e para compartilhar também das alegrias da nossa classe com você também, que é aluno da classe online da ISD Central de Varginha. Amém. Elton, você ora para a gente? Vamos orar. Querido Pai, maravilhoso Deus, que coisa boa nós estarmos aqui reunidos, porque temos a certeza da Tua presença conosco aqui, nessa lição tão maravilhosa que tem nos ensinado tanto, Pai. Tem nos trazido orientações importantes e que os nossos amigos, os nossos queridos que estão também estudando conosco, sejam ricamente abençoados, Pai. Que receba o Teu Santo Espírito em seus corações e que eles sejam orientados para a eternidade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Elton, eu vou começar como eu comecei da semana passada, contando uma história. Década de 90, Cascavel, Paraná, e eu morava lá já, eu saí também em 94, depois eu saí, né, de ir lá onde eu fui conhecer a Mike, ela acabou conquistando meu coração, eu com muita dificuldade dela, mais misericórdia que conquista, certo? Eu tinha um amigo, e tenho ele até hoje, chamado Carlos Bittencourt, certo? Carlos é um grande amigo, um homem sábio, prega muito bem, uma sabedoria muito grande. E eu lembro, porque ele me contou várias vezes, eu vi uma vez esse episódio, era moleque. As pessoas vinham, o Carlos, ele estava noivo
para se casar, depois se casou, certo? E as pessoas vinham, Carlos, vamos hoje comer pizza hoje à noite? Não, eu ainda não posso. Nossa, cara, deixa ser pão duro, porque você ganhava bem, né? Mas você é pão duro? Não, ainda não posso, não se preocupa não que eu vou. O tempo foi passando, Carlos foi crescendo aqui, foi para Brasília, trabalhou como gerente de uma grande empresa de plano de saúde. E eu tive o privilégio de eles me gerenciar, onde eu trabalhava em Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Eu falei, Carlos, me conta uma coisa que eu tenho na minha cabeça aqui. Vem cá, por que você não ia com a turma quando eles pediam para você, vamos comer uma pizza? Ele falou assim, Jefferson, na época eu recusei uma pizza. Hoje eu posso comer 2. E aqueles que convidavam ele para comer uma pizza, tá tendo dificuldade de comer meia. Eu conheço. A lição dessa semana, ela vem com um verso. E você que está nos assistindo, nós vamos tratar de um dos assuntos que tem sido grande mal na comunidade, tanto religiosa, social, tem abalado famílias, tem terminado com casamentos, com a felicidade entre pai e filhos, entre pessoas que comungavam de acordo. Chama-se dívida, né, Elton? Terrível. Você já viu gente assim, Elton, que padeceu com essa questão da dívida? Muitas pessoas, né? Eu já passei por dívidas e eu sei o que é estar endividado. Então, assim, é uma coisa que não é de Deus. E Deus não quer isso para nós. Por isso a palavra de Deus, como você disse, tem orientações para tudo para nós, né? E eu aprendi muito através da palavra, com essa lição, que Deus tem um propósito bem diferente do que nós ficarmos nessa armadilha, né? Porque é uma armadilha, Satanás, né? Para destruir a nossa vida, né? A dívida traz a vergonha, a dívida afasta você dos amigos, a dívida afasta você, às vezes, de um bom relacionamento, a dívida, às vezes, não permite a tua fidelidade com Deus, porque você acha que se você dever para Deus e acertar as dívidas, você vai se dar melhor. E essa lição vem sendo coisas fantásticas, né? Eu vim falar... os passarinhos que ficam lá vendo você estudar, falam, pode cobrar do Elton, que o Elton está preparadérrimo hoje. Que bom, então o Elton vai me ensinar também. Olha só o verso, nossos alunos aí, amigos. O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Isso está em Provérbios 22, verso 7. Pequenininho, mas quanta verdade, Elton. Demais. Então, assim, Salomão já traz essa riqueza para nós aqui, né? E como é real isto, né? E se você pega emprestado, você se torna servo, né? Então, não é uma coisa muito boa você ficar na mão de alguém, né? À mercê dele. E é uma coisa assim que hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas estão nessa situação, né? Na lição passada, Elton, se eu não me engano, falou para nós que no Novo Testamento, quando Jesus tratava a questão de dinheiro, certo? De cada 6 assuntos, 5 era dinheiro. Pois é, falava muito sobre dinheiro, né? Porque sabia que o dinheiro podia ser tanto benefício para a pregação do evangelho, como para benesses da família e da pessoa, mas também como uma perdição, né? Pois é, porque o problema não é o dinheiro, né? A Bíblia é bem clara quanto a isso, né? O problema é o amor ao dinheiro. E o que mais se vê hoje é amor ao dinheiro. Dinheiro é uma bênção, mas se eu coloco ele à frente de Deus, em primeiro lugar, ao invés de Deus, vai ser uma maldição. Infelizmente, é isso que acontece. E a lição também de sábado, ela vem dizendo que existem 26 referências na Bíblia falando sobre dívidas e todas elas negativas. Nenhuma positiva. Elton, eu sei que isso está na lição, mas nós vamos fazer uma lição agora, Elton, mais geralzona, certo? Certo. Me fala uma coisa assim. Às vezes, nós vamos ter que fazer ou não fazer dívidas. A lição vem falando sobre isso também, né? Que há algumas necessidades de dívida, não vai? Vai. Mas assim, a gente tem que... as coisas tudo na vida tem que ser planejadas, né?
A gente tem que ver, às vezes vai ser necessário fazer. Por exemplo, às vezes eu vou querer comprar uma casa e eu não tenho dinheiro, né? Porque é caro construir uma casa, mas existem financiamentos. E se está dentro da minha capacidade de honrar com isso, eu procurei qual que é o melhor, eu posso fazer, não tem problema. Você falou uma coisa interessante, qual que é o melhor? O que eu tenho que pesquisar quando eu vou fazer uma dívida, Elton? Então, com as condições, taxas de juros. Juros, isso é importante, né? Importante. Conforme como é o financiamento, você vai entrar numa bola de neve, como se diz, né? E a dívida vai aumentando. Existe financiamento de casa hoje que ela é regressiva, né? Eu fiz uma vai diminuindo. Dessa, que maravilha foi isso. Pois é, então a gente tem que pesquisar, não ir no primeiro lugar, pesquisa. Muito importante buscarmos pessoas que entendem do assunto, porque o que a gente mais peca é que nós muitas vezes somos ignorantes com relação a isso. A gente não é ensinado isso, nem nas escolas, às vezes não ensina, nem na faculdade. E a gente, às vezes, por ignorância, faz coisas erradas. Então, posso contar uma burrice minha? Você que vai contar. Eu tive uma sorte que eu e mais um cunhado meu, para o meu pai, a gente comprou um apartamento. Aí meu cunhado é daqueles que gosta de pagar 1000 vezes, né? Já vamos pegar bem quieto, vamos lá, tá. Aí ele me mostrou, falou, Jefferson, aqui tá alto, aqui, ó, não era alto assim, né? Mas assim, e o que você falou, chegava na última, era quase a metade da primeira. Uhum. Aí nós fizemos uma conta, falei, legal, não sabia que existia isso não, Elton. Aí eu fui fazer uma outra coisa. E eu não li direito as cláusulazinhas, né? E eu feliz da vida, falei, não, vou pagar isso aqui, tal, paguei. Aí depois, já vou ter pago quase a metade, né? Aí vai ficar facilzinho para dividir. Só que tinha uma cláusula que os 3 anos estava indexado, estava parado. Só que era indexado a uma questão imobiliária que me deu, tomou metade daquilo que eu já tinha pago. Quando eu fui ver aqui, por que eu não li? Pois é. Ignorância. É. E não é só o ignorante que a gente fala aqui, não que eu seja você é doutor, eu sou um jeca. Mas assim... Mas é ignorante no assunto, né? É. Questão de lidar com dinheiro, lidar com financiamento, lidar com contratos, né? A gente peca com isso, né? Não, tem muita gente inteligente, gente estudada que cai ajuda, assim, né? E assim, às vezes não tem esse cuidado, que é uma área que ela não entende não é muito, gente, né? Por isso que a gente tem que ter prudência, né? Procurar saber bem, porque são coisas que a longo prazo, né? E que a gente tem que... Porque aqui fala o problema da dívida, né? Você já vai entrar aqui. Pode ir, então, aqui fala que a primeira coisa que a gente corre o risco é o quê? A questão da ignorância, nós já falamos. A segunda razão, dificuldade financeira e ganância e egoísmo, né? Sim. Então, assim, às vezes a gente quer uma coisa que é muito maior do que a gente pode arcar com aquilo. Por egoísmo, por orgulho, por ganância, né? E tem a terceira razão também, que pode acontecer coisas nesse período, perder um emprego, uma doença, alguma coisa que pode acontecer. Então a gente tem que estar preparado em todas as situações, né? Então é uma coisa assim que se não tiver jeito, e é uma coisa que é um investimento, você está comprando um imóvel, né? Mas se puder não precisar de financiamento, é melhor, né? Melhor, se não, é melhor, você tem que fazer um cálculo. Eu aprendi a fazer esse cálculo, Elton, quando eu morei em Contagem. Eu morei 5 anos em Contagem, pagava um aluguel absurdo. Depois de 5 anos, como a gente tem que pensar? Se eu tivesse feito pego um aluguel, um apartamento para a família, eu saí embora, tinha pago 5 anos, vamos que eu recuperasse 3 anos. Era recuperação de dinheiro e eu passaria o prédio para frente. Então a gente tem que cuidar muito, porque às vezes você paga aluguel e a quantidade de aluguel que você paga é o valor de uma prestação de uma casa. Exato. O valor da prestação de um apartamento. Então, quando a gente vai lidar com dívida, a gente tem que ver isso. O que eu estou fazendo hoje aqui, será que não existe nenhum meio, não existe algo que eu possa fazer para essa dívida minha do aluguel? Porque para mim o dinheiro jogado fora, gente, é aluguel. Não porque, não, eu moro lá, tranquilo, a gente mora para a família, mas eu tenho que procurar meios, certo? De ver às vezes que aquele valor
eu posso alugar comprar uma coisa para mim, não importa se é menor do que eu preciso hoje, mas já é meu, certo? E amanhã depois eu posso estar usando esse que eu paguei para entrar no outro maior, devagarinho, né? É por aí. Então, e eu vejo que a Bíblia, ela dá conselhos para a gente sobre isso, né? Deuteronômio aqui falando, né? Deuteronômio, o que tá falando Deuteronômio aí? Deuteronômio 28, ó. Deuteronômio 28. Verso 1, verso 2 e verso 12, né? Verso 1 e 2, né? E 12. Então fala assim, né? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus saltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz de Deus, né? Então, assim, as bênçãos vão ser alcançadas. Então, a gente tem que dar atenção ao que a palavra de Deus fala. E no 12 diz, né? O Senhor te abrirá o seu tesouro no céu para dar chuva, o tempo, abençoar a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, pois não tomarás o quê? Emprestado. Essa é o propósito de Deus, né? Então, que a gente seja uma bênção, assim, no sentido de ouvir a voz de Deus e obedecer. E aí a gente vê muita gente fazendo isso e sendo uma bênção para a família, para os negócios, com as pessoas ao redor. Essa semana eu fiquei muito feliz, Elton. Um amigo nosso, um casal de amigo nosso, comprou um apartamentozinho deles. O primeiro imóvel de já aposentados. Como é bonito isso, né? Muito bom. É uma realização, né? São bênçãos de Deus, né? Então, assim, se a gente ouvir a voz de Deus, Ele vai nos orientar e vai dar... Agora, uma coisa interessante que eu vi na lição é que Deus, Ele aceita a dívida, certo? Mas a dívida é feita com, você falou, sabedoria. Aquela dívida não vai ser um transtorno para mim. Não. Ela vai ser algo que vai dar conforto para a família. Isso. Certo? Porque o que acontece na lição, a gente vai ver que a ganância, você já falou, ela nos coloca em coisas assim totalmente atrapalhadas, não é? Atrapalhado. E acaba gerando consequências terríveis, não só para a pessoa, mas para a família toda, né? E a pessoa acaba perdendo, se ela se ela adquiriu alguma coisa, acaba perdendo tudo, né? Então é por isso que a gente precisa de pedir ao Espírito Santo, a Deus, nos dê orientação em tudo que fizermos, ter o controle, né? Ter esse discernimento de fazer a coisa correta, não é fazer a coisa do jeito que eu quero. Eu acho que é isso, não, tem que ter... Não é que nem alguém que eu conheço não, né? Chegou correndo para a mãe feliz da vida porque tinha um dinheiro, um empréstimo que ela podia pegar no banco. Mas filha, você tá ficando doida? Por que você quer empréstimo? Mãe, eu tenho direito. O banco botou lá, eu tenho direito. Eu vou lá e pegou. Demorou 5 anos para pagar, pagou 3 vezes o que tinha pego. Que loucura maior que essa. Deus, então, me dá hoje sabedoria se eu pedir para Ele para vencer isso? Claro, porque... Que coisa boa que você está falando para mim. É uma tentação, né? Imagina se um banco te oferece um dinheiro. Nossa, nunca tive esse dinheiro na minha vida, mas você vai ver o que você vai pagar depois. É algo assim que você fala, gente, como é que eu fiz um negócio desse? Quando você fez sem pensar, sem pedir a Deus. E a gente vê que Deus quer que a gente tenha muita... A lição bate muito nessa tecla, Elton. Não importa o motivo da minha dívida. Se a tua dívida for ganância, se a tua dívida... Não importa. Deus, Ele vai ajudar você a resolvê-la. É só entregar para Jesus Cristo, em oração, em comunhão. Deus vai pegando os nossos defeitos de caráter, vai consertando e vai acertando os ponteiros, né? Exato. Na lição de segunda-feira, seguindo os conselhos piedosos. Tem 2 textos que eu peguei aqui. Eu peguei 2 textos que eu acho esses textos maravilhosos. Meu amigo, você que está aí conosco, vê se esses textos não são bons. Você já deve ter ouvido até de algum deles. Quer ver? Olha o primeiro. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Achei legal esse texto. Exato. No contexto da dívida, vocês vão ver que dessa lição, dessa semana, vai ver como tem tudo a ver. Esse texto, você que já está em... Anota aí, 1 João 2,15. 1 João, aquele pertinho de Apocalipse, certo? O segundo está lá em Mateus 6,24. Aí eu lembro do Romanelli e lembro da Thelma, né? Quando eu vou lá visitar eles, e a gente sempre conversa
Aí o Romané disse, ô mamão. Mas não é o mamão de comer, não. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Vamos começar com esse último aqui, Elton. Mamão a gente sabe que é um deus das riquezas, das idolatrias, certo? É considerado vamos dizer assim, o substituto do Deus do céu quando se fala de dinheiro. Certo. Essas questão nossa de dívida, será que não tem alguma coisa a ver com esse bendito ou maldito mamão? Ou mamão? Tem. Não sei se você gosta de papaya, não sei, formosa. Tem tudo a ver, né? E o que mais o inimigo quer é que você se perca. E uma das coisas que ele usa é a questão do dinheiro, né? Então, assim, a gente vê que pessoas que amam muitas coisas do mundo, que, né, deixam Deus de lado e falam assim, não, eu quero... O que ele quer fazer com você, esse inimigo? Que você satisfaça os desejos do seu coração. Isso. Aí cai naquele primeiro verso, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Porque o dinheiro, o que o dinheiro faz? Compra tudo. Você tem dinheiro, você compra tudo. Então ele usa isso para fazer o quê? Você vai ter isso, vai ter aquilo, mas ele não mostra o que? As consequências dos atos que você vai tomar, né? E uma das coisas que ele mais quer é você pensar em você, usar as coisas, o dinheiro para você e fazer coisas que não honram a Deus e nem ajuda a ninguém, só você. Então, como você está bem preparado, o passarinho azul me contou, me diga assim, então é pecado ou não o cristão ter vontade de melhorar de vida? Não, nunca. Deus quer que nós sempre vamos à frente, cresçamos. O problema é você colocar isso como o quê? Prioridade e ficar cego para Deus, né? Colocar isso em primeiro lugar do que colocar Deus em primeiro lugar. Então, assim, Deus quer que a gente prospere, que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente tenha crescimento, todos os sentidos da vida. O problema é colocar o dinheiro na frente de tudo. E aqui é bem claro, né, no Salmo 50, 14, 15, né? Quer ver? Deixa eu ler aqui, ó. 50, 14, 15. Oferece a Deus sacrifício de ação de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Ou seja, cumprir os votos com quem? Em primeiro lugar, a gente tem que fazer o quê? Cumprir os votos com Deus. Porque a gente vê lá nos estudos passados, dízimo, oferta. Se eu estou em dívida, correndo atrás desse Deus do mundo que põe o dinheiro em primeiro lugar na minha vida, eu não vou fazer isso com Deus. Eu estou quebrando o voto, né? E como é que pode vir bênção que nós vimos lá em Deuteronômio 28? Não vai vir. Vai vir o quê? Infelizmente, tem pessoas que estão vendendo a sua vida por dinheiro, por inimigo. Que não é nada, né? Basta uma crise, basta um governo tirano que queira tirar dele o que... Acabou. Pois é. E tem gente que está... E ele oferece riqueza também, o inimigo, né? Atrações do mundo, aquela coisa, mas o principal é Deus, a segurança só está nele. Então a gente tem que fazer esse voto com Deus. Então eu estudar para ser uma pessoa com mais capacidade, para ter um pouco mais de conforto, levar conforto para a família, eu trabalhar, eu às vezes até ter que, me mudar para um lugar, certo? Então isso, se não for um ídolo, é isso que eu estou entendendo de você. Isso. Se não tornar uma mão na minha vida... Maravilha. Deus E pondo Deus na frente, em primeiro lugar, vai se tornar uma bênção. Não tem erro, porque Ele está em primeiro lugar na sua vida, né? Agora, a gente vê isso aqui muito claro, né? A gente vê aqui que nós, como vamos para a igreja, a Bíblia é bem clara quanto a isso, que nós temos que devolver o que? Dízimo, oferta. A gente crê numa instituição que é de Deus, que prega o Evangelho, a salvação no mundo todo. E a gente tem que se comprometer com isso em primeiro lugar. E aí as bênçãos, porque nós já fomos abençoados, virão cada vez maiores, né?
Então, Deus é maravilhoso para nos orientar o que é o principal nesse sentido. Tá, quando a gente ama, eu estou fazendo essas perguntas para ti, Elton, porque isso vai ajudar as pessoas a entenderem essa questão do amor ao dinheiro, quando se torna um ídolo. Quando amamos as coisas acima de Deus, será fácil a gente satisfazer o coração da gente? Não, se a gente coloca as coisas acima de Deus, Na nossa vida. não vai ter. Né? Salomão que fala, né, que a gente cada vez dá mais, quer mais, quer mais. Exato, nunca satisfaz, né? E nunca você vai ter a plenitude da vida, né? De satisfação, de alegria, de paz no coração. Você nunca vai ter isso. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm segurança. Não sabe o que faz, tem tanto dinheiro, tanta coisa, mas se soubesse que existe um meio e uma maneira de ter segurança nisso tudo, é o quê? Colocando Deus em primeiro lugar. Tendo a orientação de Deus. Pessoas estão aí, têm dinheiro, né, mas estão deixando Deus de lado. Porque uma das coisas que mais corrompe o ser humano, mais corrompe, é o dinheiro. E corrompe bem. Muito, e o inimigo sabe disso, e Deus sabe também. Mas ele mostra que o dinheiro pode ser uma bênção ou pode ser também o quê? Uma maldição. Agora, quem determina a escolha somos nós. A palavra de Deus é bem claro, que a gente tem que colocar a primeira coisa em nossa vida, Deus, em todo sentido. A gente está falando de dinheiro, de dívida, dinheiro, mas a gente vê que é em tudo. É saúde, é na família, nos relacionamentos. A Bíblia ensina tudo para nós. E é só com Deus que a gente pode vencer, não tem outro meio, não. Como a gente está dizendo que a Bíblia ela nos dá conselho, nos aconselha sobre como usarmos dinheiro, como sairmos da dívida, Provérbios, tem um provérbio aqui que eu achei muito bacana. Eu vou ler em duas versões, certo? Uma, Provérbios começa do 6 ao 8. Provérbios é um pouquinho, você pega lá no meio da Bíblia, tem um salmo, você vai um pouquinho para frente, certo? Você vai encontrar Provérbios. Bacana, tá? Diz assim: não desampares. Vamos começar com 5. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, e nem delas te apartes. O 6. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis. Adquire o entendimento. Estime-a, e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Ou seja, adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. A Bíblia, então, quer dizer o seguinte: quer aprender a lidar com a situação do dinheiro, da dívida, ou para nunca recair numa dívida, e se cair numa dívida, numa bem planejada, porque tem hora que vai ter que ter mesmo, não adianta. Falar para mim, Jefferson, vamos comprar um apartamento, falar para Mike, para mim, eu vou ter que ir lá na Caixa Econômica, pegar para 566 mil meses e fazer. Mas é algo planejado, orado, Deus vai dar o momento certo de ir lá, de pegar. E aqui diz que se eu tiver sabedoria, ela vai me abraçar. Então, quer dizer, eu vou sofrer menos, é isso? Exato. Temos que pedir todo dia, né? Para tudo. Desde as pequenas coisas até as grandes. A gente fala muito das coisas grandes, né? Mas das pequenas também, pequenos negócios que nós fazemos, coisas que nós gastamos, assim. A gente tem que pedir para Deus sabedoria para não fazer o que é indevido, né? Que é errado. Bacana, Elton. Esse amor ao luxo, aos bens, que tem levado muitos à dívida, pode atrapalhar a verdadeira adoração que nós vimos quanto ao dízimos e aos votos das ofertas. Né? Porque assim, se a pessoa quando entra em dívida e ela devolve dízimo e oferta, se ela não está firme com Deus, a primeira coisa que ela vai parar é o quê? Com a oferta. E aí ela vai... Aí se apertar mais um pouquinho... Vai parando com o dízimo. Então o voto com Deus está sendo o quê? Quebrado. É isso que o inimigo quer, que você não mantenha a fidelidade a Deus. E aí ele começa a tomar conta. Mas Deus nos chama a ter, aqui na terça, fala assim, como sair das dívidas, né? Como sair da dívida. E a primeira coisa que fala aqui, ó, a primícia é o compromisso para com Deus.
Então eu estou em dívida, como é que eu vou honrar a Deus com dízimo e oferta? Aqui está falando, honre a Deus com dízimo e oferta. Primeira coisa. Faça o seu dízimo, devolva o seu dízimo fielmente à oferta. E aí vem falando aqui, né, sobre o primeiro passo, suspender as dívidas adicionais, é parar de gastar. Quem vai fazer isso? Como é que uma pessoa que gasta, se eu gasto, eu gosto de gastar, eu vou lá e compro. Quem que pode tirar esse desejo? Porque fica compulsão, né? Eu tenho na família as pessoas compulsivas. Pois aí eu sou quase isso. Mas lá em casa tem uma compulsiva com o rolo de macarrão. Aí eu não tenho que ser compulsivo consigo, não. Mas é natural, o inimigo quer colocar isso. Você tem que precisar disso, precisa daquilo. Coisas que às vezes a gente nem está precisando. Mas ele coloca no seu coração. E aí quem pode tirar isso é quem? É Deus. E a primeira coisa é ser fiel. E a segunda aqui, passo que fala, de fazer um pacto, né, com Deus de que você vai pagar essas dívidas. E tem um caso muito interessante, posso ler aqui em 2 Reis? Vai lá. 4, é da viúva Eliseu, que aumenta o azeite da viúva. A gente contar assim rapidamente, é uma viúva na época do Eliseu, lá no Antigo Testamento, em que ela perdeu o marido, ficou viúva, e ela tinha 2 filhos, né? E aí eles foram lá, eles tinham uma dívida, eles foram lá, os credores foram lá para pegar, e ia pegar os filhos dela. Que era um hábito comum, né? Pegava e trabalhava durante 6 anos, só no 7º ano só. E ficava como um escravo, né? Um trabalho escravo. E ela vai no profeta Eliseu, e o Eliseu fala para ela, vai juntando vasilha, junta vasilha. E ali ela tinha, né, foi um pouquinho de azeite, já foi enchendo as vasilhas. E olha no final, e ela pegou todas as vasilhas. Então, uma parte ela fez. Vizinhos, aquela uma que foi nos vizinhos, pegou nos vizinhos. Tudo que tinha então, de vasilha vazia. A parte dela ela fez, ela obedeceu. Né, o que o profeta falou, que Deus estava falando. Aí no final, no versículo 7, fala assim, então foi ela encheu, né, todas as vasilhas que ela conseguiu. Então foi ela e fez saber a um homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ou seja, olha um conselho que dá lá naquela época, quantos anos atrás? 1000 anos atrás. Paga o quê? A dívida. O que acontece quando nós recebemos, às vezes, um dinheiro que a gente poderia ter pago uma dívida que estava causando prejuízo para nós? Nós vamos lá e gastamos com outra dívida. Fazemos outra dívida. Dá entrada para ficar devendo mais ainda, né? Fica devendo mais. Ao invés de Deus me abençoa, ao invés de eu ir lá pagar a dívida, eu faço o quê? Uma dívida maior, com o dinheiro que Deus me deu para eu quitar essa dívida. E aqui é um conselho de quanto tempo. E ela fez isso e foi abençoada, né? Então, a gente tem que ter... Hoje em dia, as pessoas estão assim. Recebe um dinheiro, ao invés de pagar a dívida, vai lá e faz outra maior. Então, é uma coisa que está trazendo consequências para todos, né? E que traz muitas coisas boas para nós, né? De acabar com elas. Nessa lição que você começou a dar os passos, você deu 1 e 2 passos. O terceiro passo eu achei... é fantástico. Você que não tem a lição... o meu amigo vai estar me assistindo lá, vai estar recebendo já a lição dele, já recebeu na semana passada, eu acho. Ou vai estar recebendo vai estar recebendo esse curso. A lição de terça-feira fala como sair das dívidas. Eu achei isso aqui, eu achei fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Quer dizer, Deus nos ajuda, Deus nos dá sabedoria. A lição vem falando, você falou assim do primeiro pacto, né? Que a primeira coisa é fazer um pacto fiel com Deus, né? Exato. Você falou isso. Você falou também que o passo é a gente desenvolver a necessidade, né? De que Deus é o primeiro. Eu vou honrar Ele com os dízimos, com a oferta, depois falar, Deus, me ajude agora que eu vou pagar. Não vou gastar mais. Exato. Me dê poder para não gastar mais. E a lição vem falando como pagar. Eu achei aqui formidável, como pagar a dívida. Fazer uma relação, como é que tá aí, Elton? Fazer uma relação, pegar um papel. Você em casa, é isso, Elton? Isso. Pode mirar no Elton lá, ensina aí, Elton, para nós. Pegar um papel e fazer o quê? Então, faz uma lista das suas dívidas, né? E das maiores às menores em ordem decrescente. Por exemplo, assim, qual é a dívida maior que você tem? Aquela você bota em cima. É o financiamento da casa. É investimento, mas é dívida. É investimento que você está pagando. Então, é aquela lá.
Aí a segunda tô devendo pro o meu caso é o sogro, sempre mas não vou pagar ele não. Brincadeira. Então bota isso, vai indo, eu tô devendo 5 conto no boteco da vizinha lá, que eu fui lá e comprei leite. Tá lá embaixo, R$5. Então começa, vamos dizer, às vezes com 800, 700 reais, 900 e chega a R$5. É isso que é para fazer? É isso, E aí vai pagando essas dívidas. E o que eu achei interessante é o seguinte, existem dívidas que eu posso pagar o mínimo. Por exemplo, eu tenho dívida de cartão de crédito, eu tenho dívida, às vezes, da casa. E eu consigo pagar o mínimo. Você fala assim, mas se você pagar o mínimo, você vai ficar devendo um monte para depois. Sim, mas você vai estar devendo para um credor. Exato. Então eu achei legal que a lição vem ensinando o seguinte, Elton, faço em ordem decrescente, certo? Pago das maiores o mínimo e começo a pagar as dívidas menores. Exato. Olha que interessante você, olha que coisa interessante. A primeira dívida que você vai pagar é de R$5. Se eu estiver errado, você me chama atenção. Porque esses R$5 mês que vem, você vai poder pagar a mais em alguma outra dívida que estava acima dos R$5, é aquela dos 15. Daí você vai pagar a do 15 mês que vem. Aí já sobrou R$20. Porque você não vai gastar mais. Exato. Você vai pagar as dívidas, porque o pacto que você fez com Deus é para pagar as dívidas. Exato. Você continua pagando em cima, tá certo? Ficou um saldo maior credor, porque você pagou menos, mas você vai diminuindo Daqui a pouco você vai pagar aquela dívida de 100, a dívida de 200, com 3, 4 meses você paga a dívida de 200, com 4, 5 meses você paga a dívida de 500, dali a pouco você está devendo 3 dívidas grandes. Aí você começa a pagar um pouquinho, agora não é mais o mínimo, agora eu consigo pagar 20, 30% a mais aqui, e assim eu vou eliminando as dívidas por prioridade. A casa vai ser a última, porque aquelas vezes eu peguei para 100 meses, 120 meses, 180 meses. Valor mais alto. Né? E interessante que a lição vem falando que a pessoa que faz esse tipo de controle para pagamento de dívida vai se surpreender, porque sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, que é a primícia. Primícia. De fazendo um pacto com Deus e não se endividando mais. Isso. Em bem menos tempo que você imagina, você só vai estar devendo aquela conta que você fez para 180 meses, para 200 meses, que é benefício para a família. Exato. Eu fiquei bobo com isso na hora que eu vi. Mas essas são as bênçãos de Deus, né? Colocou em primeiro lugar, ele vai te dar força para fazer isso, sabedoria para fazer isso. Né? E esse negócio de botar as dívidas, começar a pagar pelas menores, assim, continuando pagando as de cima, o mínimo das de cima, das grandes. E depois ir acertando as pequenas. O dinheiro da pequena já jogando para a próxima. Exato. Já jogando para a próxima. Já jogando para a próxima, daqui a pouco você acabou. E não fazendo mais dívida. Ô, Kevin, você está devendo para alguém, Kevin? Não quer dever para nós, não? Então é porque... eu falei das balas hoje, eu esqueci. Falou? Falei? Falou. Isso você vai dever para nós, tá? Na lição de quarta-feira, faça o esquema de enriquecimento... Fiança, aliás, e esquema de enriquecimento rápido. Elton, eu tenho um problema sério com isso. Sério, não que eu seja, não, mas assim, vamos lá. Filho meu, tá lá em Provérbios, você que está aí, Provérbios 6. Nós lemos o 4, 6, 5, 6, 7 e 8. Agora, Provérbios 6, de 1 a 5, diz assim: Filho meu, se ficaste por fiador de teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, e te deixastes enredar pelas próprias palavras, e te prendestes nas palavras de tua boca, faze, pois, isto agora. Filho meu, livra-te já que caístes nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te, importuna o teu companheiro. Não des sono aos teus olhos, nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Aqui ele vem dizendo o perigo de ser fiador de alguém e colocar às vezes a nossa palavra em questão. Pois é. O que você tem para me dizer disso, Elton? Então, aqui a gente vê que a Bíblia é bem clara em não ser o quê? Fiador, né? Fiador. Bem claro. Porque vai dar problema, né? E aqui a lição fala que não tem como, né? Aqui, olha o que fala aqui na lição. É apropriado ajudar
se houver alguma necessidade real, mas não se torne garantia para a dívida dos outros. Estudos mostram que 75% dos que se tornam fiadores acabam fazendo os pagamentos. Quer dizer, você vai arcar essa dívida, né, que não é sua, vai perder a pessoa que, né, que você foi avaliar, ser, né, fiador dela, ela vai te deixar de lado. Elton, eu há muito tempo atrás, a Maica não me deixa mais, porque diz que ela me dá 5 coisas para eu fazer na rua, eu faço uma e volto com 4 sem fazer. Então eu falo, não adianta você ir, Jefferson. Mas uma coisa que eu ia muito no banco. Então, filas de banco, né? Eu conversava muito com as pessoas de idade, as gatinhas acima de 70 anos, é comigo. Cara, eu via tantas mães sofrendo, por quê? Tem aquele negócio que chama empréstimo compulsório, eu acho que é isso. É um empréstimo que você faz, onde você tem a tua própria conta salário do governo como garantia. Então, você não precisa assinar nada. É só consignado. Consignado. A palavra é essa, né? Compulsório, é consignado. Mas, assim, passando necessidades, porque pegaram dinheiro que os filhos convenceram para elas pegarem dinheiro, para eles comprar uma moto, para comprar uma coisa que eles iam pagar, não pagaram, deram problema, e elas passando necessidade, indo ao banco tentando falar que aquela dívida era do filho, não é delas, elas não podiam pagar. Pois é. E são filhos, né? Imagina. Então, olha a situação. Por isso que a Bíblia é clara. Não seja o quê? Fiador, né? Nem de filho, nem de... Eu já vou entrar nesse aí, tá? E Salomão fala, se você prometeu ser fiador, vá, se humilha, faz tudo para que você não seja. Passe esse desprazer, que vai virar 75% se torna desprazer, para outrem, não para você. Então, vamos cá, se eu tenho um filho meu, Elton, que quer comprar um carro, e chegar para mim e falar assim, pai, eu quero comprar um carro lá, me ajuda lá, eu tenho aqui 5 mil, eu vou dar de entrada 5 mil, vou ficar devendo 20. Seja meu fiador. O que é a Bíblia? Qual é o conselho da Bíblia? Não ser, né? Não seja. Não seja. Nem para filho. Nem para filho. Que fala aqui, né? Agora, assim, a gente tem que ver, assim, tem que achar outro meio, né? Fazer, vamos trabalhar mais, vamos buscar ali, buscar aqui, mas ser fiador, não, né? Porque você vai ficar em situação difícil. Então vai ficar o filho e o pai também. Os dois em situação difíceis. Então, assim, tem que pedir a Deus sabedoria e falar, explicar, se não pode um carro, vamos ver outra coisa. Uma bicicleta, né? Ué. Ou então vamos esperar mais um pouco, vamos trabalhar isso juntos e vamos fazer uma coisa que não fique tão apertado, né? Filho, eu te ajudo então, eu te dou R$100 por mês. Isso. Você junta o teu, eu te dou R$100, quando você tiver mais dinheiro, você vai lá e compra. Vamos procurar uma coisa para fazer, para a gente ganhar mais um pouco, vamos trabalhar e vamos fazer. Então, assim, agora ficar à mercê disso, porque você vai ficar devendo para alguém, né? Vai ter que pagar. Se ele não pagar, eu vou ter que pagar, né? E os dois vão ficar em situações difíceis, né? E a gente vê situações de famílias assim, destruídas por causa disso. Então, é uma coisa do inimigo mesmo, né? Então, a Bíblia é bem clara com relação a ser fiador, né? E aqui fala também a questão do enriquecimento rápido, né? Aquelas pirâmides. Isso, nossa, tem muita aí hoje, né? A aplicação dando rendimentos altíssimos. Fala, nossa, vou ganhar dinheiro rápido. A Bíblia é bem clara contra isso, né? 1 Timóteo 6, 9, 10 fala de cair em tentação, né? Porque cai, você vê aquilo, tá rendendo 0,5%. E o cara tá pagando 10? 10, você fala, puxa, o que é isso? Vou lá, e quando vê, você perde tudo. Pessoas perdendo tudo. Muito dinheiro, né? Então, assim, a gente tem que ter muita prudência. E quem que dá equilíbrio, prudência, sabedoria? É o Espírito Santo. Sabe o que eu lembro, Elton, você falando disso? Eu tenho uma amiga minha, ela já é falecida. E um dia eu estava na construção, que eu estava construindo a minha casa, bem no início, e o filho dela estava lá, e ela chegou desesperada. Não, nós temos que ir lá no banco. 7 horas da manhã. Nós temos que ir lá no banco. Não, mas nem abriu, vai abrir 9 horas. Não, eu preciso ir urgente. O que aconteceu? Isso é problema dela. Problema dela. O que aconteceu? Ligou alguém para ela, dizendo o seguinte, olha, tem uma aposentadoria aqui do teu marido, que está preso aqui já faz muito tempo.
56.780 e pouco, 36 centavos. Puxa, até os centavos. Até os centavos. Para você receber todo esse dinheiro, está tudo aqui parado. Eu sou advogado aqui. Faz o seguinte, você deposita para nós 5 mil, 10% vão querer. 5.700 e pouco e uns quebradinhos. Deposita hoje, amanhã... Não, deposita hoje e amanhã já está caindo a conta. Ela, sem falar para a filha nenhum segredo, ficou ali, porque senão os filhos queriam pegar o dinheiro que era do pai, foi lá e depositou. Aí o primeiro dia, no dia seguinte não veio o dinheiro. Ai, era o golpe. Era golpe. Ai. Aí eu peguei ela, fui na Caixa Econômica, eu, muito amigo do gerente, falei, Jefferson, se preocupa que senão que esse dinheiro, ninguém sabe para onde foi parar mais. Perdeu. Puxa, é desse jeito. Que é a ganância, né? É, mas é... Aí eu assistindo... Cair em tentação, né? Assistindo esses dias um delegado falando, por que as pessoas caem em golpe? Falou, só ganância. Ganância. Quero ficar rico sem fazer nada. Né? Espírito ganância. E eu tinha um amigo meu que ligava, Jefferson, vamos investir em tal coisa aqui, ó. Vai render muito lá na China, vai daqui, vai daqui. Eu falei, Mike, eu vou fazer só para ele não me encher mais as paciências, né? Porque questão de outras coisas, né? Uhum. Até hoje eu falo, vem cá, aquele dinheiro que nós investimos, cadê? Eu não sei, perdi contato. Pois é. Então, hoje em dia é muito perigoso. Por isso que Jesus falou, né? Já junta tesouro no céu, não nessa terra. Porque aqui o ladrão rouba, a traça destrói. Então, assim, a garantia é com Deus. Então, a gente tem que firmar com Deus e aprender com Ele, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, né? E traz orientações para nós. Então, são coisas... Eu conheço pessoas que perderam imóveis, casas, assim, por causa de serem fiadores. Sim. Fiadores. Não teve jeito, teve que vender casas boas, casas caras, porque foram fiadores de pessoas que aparentemente estavam muito bem, mas estavam quebradas. E foram fiadores e tiveram que vender. E não tem jeito, a justiça vai lá e pega mesmo. Eu costumo dizer assim, olha, você quer ser fiador de alguém? Dá o dinheiro. Dá. Não se incomode. Ah, mas não tem todo o dinheiro para dar, então não seja fiador. Uhum. Dá o dinheiro. Sabe por quê? Você dá já sabendo que não vai receber. Exato. Quando você fia alguém, você fia porque se para pensando que a pessoa vai pagar. Aí você vai perder sono, criar úlceras, muitos caem em depressão e nunca mais se recuperam. Nunca mais. Então o conselho de Deus é não seja fiador nem de filho. Eu achei isso aqui muito interessante na lição. Nem de filho. O Vinícius está ali agora que se lasque. Eu aprendi e não. Kevin, não vou ser fiador teu. Não precisa, tá? E você também, tá, Elton? Não, também. Eu também. Não vamos ser fiador do Kevin, tá? Isso é sério, um assunto sério. É Deus cuidando. Lembra que nós falamos? Deus se preocupa com as mínimas coisas da sua vida, porque o sonho de Deus é que você seja feliz. Exato. Então, assim, quer ser fiador de alguém? Dá o dinheiro. Não, eu vou ser fiador para a pessoa me pagar? Não seja. O conselho da Bíblia é não seja, que você vai se incomodar. Você tem 75% de chance de pagar a dívida que você acha que só está fiando para o outro pagar. Olha só que Provérbios 28:20 fala do enriquecimento. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Pois é. A consequência vai vir. Então, tem muita gente, infelizmente, que não está seguindo esses conselhos que são bíblicos e estão se dando mal, né? A gente tem que cuidar, né? Tem. Eu conversando com um amigo meu essa semana sobre a questão de empresa e crescimento. Eu falei para ele, olha, tire da empresa, no lugar onde você está, na empresa, com funcionários que você tem, o máximo que a empresa pode dar. Sabe por quê? Porque às vezes você está achando que está crescendo a empresa e todo crescimento traz dor. Então, muitas vezes a gente ajuda as pessoas assim com fiação. Ah, não, eu estou com a empresa aqui, vai vir um investimento aqui, ó, se eu pegar um investimento de 100 mil, eu vou conseguir vender 1 milhão. Aí você fala, não, ele vai crescer, então eu vou junto. Não, o crescimento, o que acontece? Ele desorganiza todo o capital de giro de uma empresa. Porque você vai pagar mais imposto, você vai pagar mais conta. Quando você vai ver, aquilo que você achou que ia crescer, você diminuiu. E você só vai ter de novo esse rendimento num prazo de 7 a 8 meses. Poxa, velho. Então, se você não está preparado para 7 a 8 meses, você vai quebrar e vai levar todo mundo junto.
Ou seja, então a gente tem que cuidar. Olha só o que nós encontramos aqui, Elton, no Testemunho para a Igreja, volume 1, página 183. Vi que Deus estava descontente com o seu povo por se tornarem fiadores de incrédulos. Uma das coisas que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, com a minha igreja, com o Espírito de Profecia é nunca ter um sócio incrédulo. Isso. E quantas vezes, Jefferson, eu via realmente assim, coisa que ia crescer muito, mas eu ficava pensando assim, mas é isso que Deus quer para mim? Pois é. Depois vão querer que eu trabalhe no sábado, que a minha indústria faz isso, começa aqueles problemas. Quebrar o voto. Minha atenção foi dirigida para esse texto. Não esteja entre os que comprometem e fiquem por fiadores de dívida. Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser será seguro. Provérbios 11:15. Os administradores infiéis empenham aquilo que pertence a outro, seu Pai Celestial, e Satanás está a postos para ajudar seus filhos a arrebatá-los de sua mão. Sabe o que ela está dizendo aqui? Deus nos coloca como administradores fiéis deles. E Satanás sabe disso. É exato. Se o dinheiro estiver na tua mão, Elton, na mão minha, na mão do Kevin, nós vamos ser fiéis no dízimo, na oferta. Quem é que vai crescer? O Evangelho. O Evangelho. O que Satanás coloca? Filhos deles, que se tornam amigos nossos, que aos poucos fazem ser fiadores deles, sócio deles, para daqui a pouco os dois estarem sem nada. O que vai acontecer com o meu dízimo e a minha oferta? Vai deixar de ter, né? Vou quebrar o voto com Deus. Esse é o propósito. Essa é a armadilha, né? E que só Deus pode mostrar para nós isso, né? Por nós, às vezes, nós não enxergamos. E Ele mostra para nós, se nós ouvirmos, como nós vimos lá no princípio, né? Deuteronômio 28, se ouvires a voz de Deus. Então, Ele impede a gente ficar nessa situação que é terrível, né? Quantas pessoas sofrendo aí com essas dívidas, quanta gente... Sofrendo por dívida que não era deles. Não era deles, né? Destruição na família e doença, um tanto de coisa terrível vem acumulado com isso, né? Destruição é o que o inimigo quer, né? Ele veio para roubar e destruir, né? Então, Deus quer nos abençoar. E ouvir a voz dele é seguir o caminho da bênção, não da maldição. Nós já entramos no assunto da última lição, que é empréstimos e limites de prazo, onde a gente até falou assim, que há dívidas que Deus até as considera, né? Que vem falando da questão do imóvel, que nós já falamos, a questão da faculdade. Quando a gente, antigamente, eu não sei, o Kevin não é dessa época, mas antigamente o que os pais faziam? Os pais faziam o seguinte, pegavam os filhos, eles tinham uma terrinha, separavam um cantinho, ensinavam o filho a trabalhar na terra para produzir. Isso. Então, aquela herança que os pais davam, hoje, o estudo tem se tornado para muitos esse tipo de herança. Exato. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando for pegar qualquer dívida, qualquer coisa, é o limite. O quanto tempo eu vou levar para pagar? Aquele tempo, quantas vezes essa dívida vai ser ampliada? Nesse espaço de tempo, aquilo que você falou antes, nesse espaço de tempo, aquela dívida que eu estou fazendo, ela vai se tornar um benefício ou um malefício para mim? Se for fazer uma dívida de vamos lá aí, 100 meses para comprar um carro, o que vai acontecer, Elton? O valor daqui 30 meses. Pois é, o valor vai aumentar, né, do seguro, do empréstimo. Assim, o carro vai perder o valor. Isso. E você vai continuar pagando um valor de um carro de 2, 3 carros novos, né? Então é uma coisa assim que não vale a pena. Então, de carro jeito seria uma coisa para eu comprar no máximo uns 12 meses. Máximo 6 meses, 12 menos meses possível, né? Isso. O ideal é juntar o dinheiro e alguma coisinha que faltar e pouca coisa. Acabou. Se você quanto mais prolonga, mais juros, mais caro. Você vai pagar 3 carros no final e vai estar com um carro velho no final de tudo, né? Então, diferente de uma educação que eu financio para conhecimento, que eu começo aqui no zero, devendo no zero, vou aprendendo, me tornando um bom estudante, um bom praticante,
E quando chegar lá na frente, eu vou estar trabalhando. Exato. Certo? E muitos anos trabalhando e aprimorando, pagando, né? E pagando rapidinho a dívida. Exato. Então, ou seja, quando for uma dívida, o que nós aprendemos nessa lição, Elton? Que eu aprendi muito. Quando houver a necessidade de uma dívida, aonde é para uma questão de moradia, de conhecimento, certo? O que é para a gente fazer? Fazer a dívida. E mesmo assim a lição fala, antes de fazer a dívida, vai ver se não existe incentivos do governo, se papai e mamãe não podem ajudar. Exato. Certo? Se não existe mecanismo para diminuir o impacto da dívida no meu orçamento, é isso? É isso mesmo. E a dívida nociva qual que é? Que é aquela que você compra por ganância, por orgulho, por achar, eu preciso disso porque eu preciso mostrar para a sociedade, coisas assim que são supérfluas, né? Coisas assim que satisfazem o meu desejo de querer aparecer, de ser melhor do que os outros. É isso aí que é. Eu vou te contar uma então. Aí nós fomos ver uma coisa que a Thaline vai precisar e tantos, quase morri quando falou o preço. Falei, não, você está ficando doido? Ela contou, vou contar uma coisa para vocês. Chegou uma menina na semana passada aqui, a gente com um sobrenome conhecido, mas a gente não sabia quem que era. Aí fomos alugamos um vestido para ela no valor de 13 mil e poucos, quase 14 mil reais. Quando chegou, no outro dia, entra uma senhora aqui, toda empeperecada, braba. Como é que pode uma loja do nível de vocês fazer um vestido para minha sobrinha só desse valor? Vestido para ela tem que ser de 20 mil para cima. Ela olhou para nós, sabe por que isso? Só para depois sair nas notinhas, ó, o vestido custou tantos mil reais. As pessoas falam, nossa, como ela pôde. É o que você vem falando, Elton. Exato. Então, qual é o conselho que você quer dar para os nossos amigos em casa em relação à dívida, fidelidade e como Deus pode nos ajudar a resolver a questão? Então, o que eu vejo por esse estudo maravilhoso, na Bíblia, falando na Bíblia, a primeira coisa é ser fiel a quem? A Deus. Né? A Deus. Não podemos quebrar o voto, porque Deus nos dá tudo e a nossa oferta, o nosso dízimo, a nossa oferta é uma resposta a tudo que Deus tem dado para nós. Se eu quebro esse voto, já estou totalmente errado. Primeira coisa é isso, ser fiel. Ah, mas eu estou em dívida, estou apertado. Faz um pacto com Deus, acerta isso em primeiro lugar, você vai ver Deus agindo na sua vida. E quebrar tudo isso, porque o mundo gira em torno disso, consumir. Você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Ah, isso aqui já não serve mais para você, você tem que comprar outro. Quem tira esse desejo, isso aí já está no coração egoísta, o coração orgulhoso nosso, que é natural nosso. Quem quebra isso é o poder do Espírito Santo, para dar equilíbrio, dar satisfação, contentamento com as coisas que a gente tem. E buscando o quê? Sempre Deus em primeiro lugar. Amém. Se tem dívida, faz o pacto, primeira coisa, com Deus. Acerta dízimo, oferta. Depois vai pagando as dívidas. Ele vai dar sabedoria para você pagar as dívidas, vai dar força, saúde, para você trabalhar e resolver a sua situação na questão de dívida, porque é uma coisa que destrói muito, né? Então, que Deus, só Ele pode nos livrar dessa armadilha terrível. Amém. Muito obrigado por esse conselho, Elton. Eu já saí disso. Eu também, graças a Deus. Deus me livrou disso. Amém. Foi a melhor coisa que Deus fez na minha vida. Eu contei esses dias para vocês, né? A dívida acabou com a minha alegria, até eu colocar Deus em primeiro lugar. Exato. E Ele resolveu o problema para mim. Ele me ensinou as duras penas. Mas valeu. Valeu a pena. Então você, meu amigo, você, minha amiga, pega tudo isso que nós falamos hoje aqui. Hoje nós falamos com um pouquinho mais calma, é um tema um pouquinho mais complexo, mexe com algumas raízes, alguns conceitos. Mas presta bem atenção nesse verso. Provérbios 22:7. O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Olha o conselho que Deus dá por intermédio da mensageira dele no livro Conselhos sobre Mordomia, página 176. Faça com Deus o pacto solene com a bênção dele. Elton, a bênção dele,
pagar suas dívidas e a ninguém dever coisa alguma, ainda que tenha de viver a pão e água. Não vacile, não desanime, não desista. Negue seu gosto, negue a sua satisfação de apetite, economize seu dinheiro e pague suas dívidas. Esforce-se para pagá-las o mais depressa possível. Quando você puder se apresentar novamente como uma pessoa livre, não devendo nada a ninguém, terá alcançado uma grande vitória. Amém. Olha que conselho bonito. Maravilha. O que Deus quer para mim e para você com essa lição é que aprendamos com Deus. Existe Deus e Mamon. Qual que você vai querer? Qual que vai ser o seu Deus? Um vai te jogar os prazeres momentâneos, a satisfação que você nunca vai ter. O outro vai te dar uma alegria em meio às dificuldades de pagar uma dívida, em meio à dificuldade de se livrar de problema. E esse é o nosso Pai Celestial, com quem o Elton, com muita sabedoria, nos aconselha todo dia a buscá-lo em primeiro lugar em nossa vida. E esse é o conselho de Jesus. Amém. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Amém. Vamos orar? Querido Papai do Céu, como a dívida tem acabado com a alegria das pessoas e de muitos lares. Nos abençoe, ó Deus, se caso for esse o nosso problema, a entregarmos nossa vida e o coração a Ti. Permitir que o Senhor nos ensine. Sabe aquela questãozinha que a lição vem trazendo de começar a pagar as dívidas pelas menores, pagar o mínimo que às vezes a prestação pede, e nas dívidas maiores, daqui a pouquinho nós só estaremos lidando com ela e daqui a pouco, pela graça e misericórdia de Deus, nós vamos estar sem todas. Amém. Que a gente possa aprender isso, botar em prática e voltar a sorrir novamente. Amém, Senhor. Nos abençoe, derrame o seu Santo Espírito e que Ele nos instrua e ensina. Rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Fechado? Semana que vem, mesmo horário, mesmo dia e mesmo canal. IESD Central de Varginha. Espalhe para os amigos. E não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um beijão para você, ótima semana e que Deus te abençoe.